Olá, queridos. No último vídeo que eu postei no Facebook, causou alguma polêmica entre alguns amigos meus, porque eu falei que não sou mais religioso e não acredito em nenhuma religião. Inclusive, a que eu pertenci durante mais de 40 anos, que é os evangélicos. E falei também que a maioria dos evangélicos falam muitas besteiras, muitas sandices, e isto eu reitero e penso dessa maneira. Mas eu falei também que o povo da Umbanda, do Candomblé, os espíritas, não apurriam tanto, não são tão chatos como o povo evangélico. E isso é uma verdade. E falaram que eu me bandeei, vamos dizer assim, pro lado dos espíritas, do pessoal da Umbanda e do Candomblé. Isso também não é verdade. Como eu falei, eu não acredito em nenhuma religião, e sim respeito. Para eu respeitar, eu não preciso acreditar. E aqui também vai uma pergunta para o povo da Umbanda e do Candomblé, com todo respeito, todo carinho, apenas para nós refletirmos juntos. Eu deixei de acreditar no Evangelho porque na minha infância, adolescência e juventude, eu sempre vi o Deus bíblico como um Deus defensor do seu povo. Ele defendia e protegia. Aí o meu primeiro questionamento foi: como um Deus que criou toda a humanidade pode ter um povo exclusivo? E por que não proteger todos os seus filhos, independente que esse filho seja obediente ou desobediente? A função do pai é proteger todos os seus filhos, não é verdade? Aí agora a pergunta que eu quero fazer, o motivo também pelo qual eu também não acredito nos deuses africanos que vieram lá da África para o Brasil, é o seguinte: por que na época da escravidão, numa época tão triste da humanidade, onde os navios espanhóis, portugueses e americanos faziam aquela rota terrível da morte, que levava os seus navios negreiros para o continente da África e traziam de lá os seus escravos, trazidos a ferro e à força, e colocaram naqueles navios da morte? Por que os deuses africanos não reagiram e protegeram o seu povo? Essa é a minha pergunta. Pode ser uma pergunta simples e talvez até ingênua, eu acredito que não. Mas por quê? Se os deuses africanos são tão fortes, por que não protegeram o seu povo? Por que permitiram algo tão ruim quanto a escravidão? Eu estava lendo uma reportagem que falou que os navios negreiros, eles fizeram algo que é muito difícil e raríssimo acontecer. Eles mudaram o hábito alimentar dos tubarões. Porque os tubarões paravam de caçar para se alimentar e se alimentavam dos corpos que eram jogados no percurso pelos navegantes, jogavam os corpos dos negros que morriam nessa embarcação maldita que era os navios negreiros. Porque os tubarões acompanhavam ou ficavam à espreita dos corpos que provavelmente e certamente seriam jogados no mar. Olha o tamanho da atrocidade que os deuses permitiram que acontecessem com a humanidade. Daí vai a minha pergunta: onde estavam os deuses africanos que não defenderam nossos irmãos? E esta pergunta que eu faço hoje: onde está Deus hoje, o Deus do povo evangélico, que permite tantas atrocidades contra a humanidade? Daí vai a minha indignação, daí vai a minha falta de fé, que eu já fui um homem de fé. Cadê a minha fé que não foi nutrida pelo um Deus atuante? Esta é a pergunta que eu deixo para vocês
com todo carinho e todo respeito, mas eu gostaria que vocês me respondessem aí nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção. Fiquem em paz.